Por favor, Carlos Albino, podem dar o início aí da conversa. Então, muito boa noite a todos. Acho que o pessoal a grande maioria já nos conhece, ainda bem, é bom sinal. A ideia hoje é fazermos uma pequena conversa diretamente com o Manuel Garrett, lá de Portugal, falarmos um pouquinho sobre a vinícola Almeida Garrett Wines. E é como eu costumo dizer sempre para o pessoal com quem eu converso mais, é sempre melhor ouvir direto da fonte do que ouvir de nós, né? Nós, sócios, conhecemos um pouco, vamos nos aprofundando, visitamos, mas o Manuel conhece a essência, está na vindima, é o enólogo, é o responsável hoje pela Almeida Garrett, traz toda uma história atrás dele, então nada melhor do que falar um pouquinho com ele e vamos conversando com ele, vamos fazendo aqui algumas perguntas para que vocês possam absorver conteúdo e depois passar para os clientes, porque a gente costuma brincar, mas na verdade não é nenhuma brincadeira, é verdade, a gente não vende vinho, a gente vende história, né? E acho que de todas as nossas vinícolas, se há uma que tem história, é a Almeida Garrett Wines. Né? Por tudo o que representa o Almeida Garrett, a história dele, então acho que... E agora vamos seguir de uma forma bem interativa, como a gente costuma fazer, eu e o Gustavo e o meu pai vamos fazendo algumas perguntas, o Manuel vai se apresentando, vai respondendo e basicamente vamos trazer conteúdo para vocês. Fica gravado, amanhã ou depois vão fazer uma degustação, vão fazer uma apresentação, vão falar para alguém, vão lá no YouTube, Alma Lusitana, buscam lá e tiram alguma dúvida que ficou. Eu mesmo vou usar porque vou precisar daqui a 2, 3 dias para falar um pouquinho sobre os vinhos da Almeida Garrett que vou apresentar, então para nós também vai ser muito bom. Então, deixar aqui o nosso muito obrigado, da Alma Lusitana, o nosso muito obrigado ao Manuel Garrett. Nós a sociedade esteve na vinícola há coisa de um mês, final de maio. Final de maio, onde fomos excepcionalmente bem recebidos. Fica aqui o nosso agradecimento a esta parceria, sequer forte, e dependendo de nós, cá estamos nós, para lutar e para avançar e a tornar forte. O caminho faz-se caminhando, costuma-se dizer, nós sozinhos vamos rápido, mas juntos vamos mais longe, sempre. É verdade, exatamente. E então é nessa base das parcerias e de criar essas sinergias que nós justamente gostamos de trabalhar e acreditamos que é a melhor forma de sempre conseguirmos chegar mais longe e de conseguirmos carregar esta história ainda mais além e continuar a escrever página após página este grande livro que é a tradição vitivinícola. É isso, Manuel. Eu queria que tu falasse um pouco sobre ti primeiro, quem tu é, qual é a tua formação, o que tu faz aí na Almeida Garrett Wines, né? E depois, a partir disso, acho que a gente já pode estar direto na história da família e da propriedade, que são intrinsecamente ligadas, né? A gente pode quase misturar as histórias da tua família com a vinícola que hoje tu toca, né? O trabalho. Então, fala de ti, fala da tua história, da história da família Almeida Garrett. Eu falo sim, senhor, com todo o gosto. Antes de tudo, queria apenas deixar um agradecimento enorme por esta iniciativa e à Sociedade, a Alma Lusitana, Carlos Pai, Filho, Gustavo, que quero muito agradecer-vos esta oportunidade de começarmos a criar desde a vossa visita e que vamos levar mais adiante e sempre com muito afinco. Eu considero-me acima de tudo um curioso dessa vida, uma pessoa que cresceu em volta do mundo dos vinhos, sempre cresci com a realidade da vinha muito, muito próxima de mim, então tudo aconteceu bastante naturalmente. A paixão que eu ganhei pelos vinhos, por tudo aquilo que o mundo dos vinhos traz em termos de lifestyle, tudo, a parte gastronómica, que é uma parte que eu também sou um apaixonado, e toda a experiência, que é isso que eu considero que o vinho acaba, acima de tudo, por ser, é toda uma experiência que conta uma história. E eu formei-me em enologia, comecei a viajar cedo e fui cedo viver para fora, e sempre tive muito essa parte inspiradora que as viagens trazem. E a parte cultural, porque o vinho também tem essa grande componente que é a parte da cultura, as pessoas que trabalham em volta do vinho, e que é uma coisa que é bastante distinta em vários países diferentes. E
e acima de tudo aquilo que eu sou é um pouco o resultado disso tudo, o resultado cultural, o resultado de experiências, de experimentar sabores, de ouvir as histórias, porque às vezes é preciso ir, é preciso conhecer os produtores, é preciso falar um pouco para realmente depois perceber e entender o porquê dos vinhos serem de uma certa forma ou outra. E então foi aí que, em 2013, iniciei o meu percurso no mundo dos vinhos, após me formar em engenharia agronómica, que eu sou engenheiro agrónomo de formação base, e fiz então, estudei em França, fui até França, porque se há país com tradição mais antiga e rica e aprofundada, é França, e então achei fundamental perceber mais de perto, lidar diretamente com a cultura francesa, viajar um pouco por França para conhecer bem essa parte mais tradicional, essa parte mais clássica do mundo dos vinhos, que acaba por ser transversal e hoje em dia se adapta muito bem à modernidade e continua a servir sempre como um exemplo máximo a nível mundial, porque não é à toa também que existem os projetos tão antigos como lá, que subsistiram à prova do tempo, que souberam lidar com bastante bem, com grandes adversidades, com guerras, com tudo, mas que provaram que é preciso muito mais do que isso para acabar com uma tradição tão intrínseca culturalmente como é a cultura do vinho. Faz parte das pessoas destes países de tradição antiga. E então iniciei o meu percurso por aí, conheci bastante França, inspirei-me bastante, ainda acaba por ser muito, claro que num estilo assim um pouco mais moderno, mas acaba por ser sempre uma base muito forte para o meu trabalho no mundo dos vinhos e para o trabalho que nós a equipa de enologia, pretendemos desenvolver aqui na Almeida Garrett. Mas também não foi a única viagem. Cheguei a viver também em França, que foi onde fiz o segundo ano do meu mestrado, e então tive toda uma panóplia de realidades diferentes que, que se intercalaram e me permitiram evoluir um pouco mais também no mundo dos vinhos e conhecer também a tradição espanhola, que tem vinhos fantásticos também, que tem pessoas e vinícolas fantásticas, que continuam a fazer história e a dar bastantes cartas no mundo dos vinhos. Especificamente, Manuel, tu teve aonde na França? Qual região que tu fez mesmo o teu estudo lá? Tu teve mais fixado? Vivi bastante, onde tive a maior parte do tempo e onde era baseada a minha faculdade, era essencialmente em Montpellier, no sul, e em Bordeaux. Então acabei por ter um contacto muito mais direto em termos de universidade com estas duas cidades. Embora dentro do programa sempre viajámos bastante, conhecer melhor todas as regiões, já mesmo após o mestrado, noutras viagens que tive a oportunidade de fazer pelo país, acabo sempre por conhecer depois, ir aprofundando tudo isto que se vai conhecendo, desde as regiões mais clássicas, desde as regiões mais emergentes, em França, como certas comunas do Val do Loire, Chinon e assim, que são regiões com um tipo de desenvolvimento ainda bastante diferente daquele que é o da Borgonha, que é o de Bordeaux, que são aqueles exemplos já máximos sempre quando se fala dos vinhos franceses. E então a minha passagem por França foi muito baseada nestas duas cidades. Montpellier e Bordeaux. E depois na Espanha tu esteve aonde? Após isto comecei a ter aqui algum pé na vinícola e aproveitei para fazer umas vindimas no Hemisfério Sul. Então estive aqui durante 2 anos, 2016 e 2017, acabei por ir fazer vindimas à Nova Zelândia, acabei por passar algum tempo na Nova Zelândia, que sempre foi um país, não só em termos de vinhos, mas em termos de país em si, de natureza, da própria cultura e mindset que eles têm, sempre foi um país que me entusiasmou bastante. E foi bastante interessante ver o poder de execução e modernidade que eles têm, sem nunca perder a parte tradicional da viticultura e da enologia. Tive bastante tempo na região de Marlborough, na Ilha Sul. Trabalhei numa vinícola que pertence a uma família alemã que se instalou na Nova Zelândia
há bastante tempo e que neste momento tem uma adega com um volume bastante considerável, que já a primeira vindima que tive lá fizemos 21 milhões de litros, que é um contraste bastante grande com aquele que é a nossa realidade na Almeida Garrett. Era uma vinícola que é referência da Nova Zelândia, então acho que foi a dualidade perfeita para combinar com a parte da tradição com que eu já tinha conectado quando vivia em França, ter esta parte mais moderna e mais de novo mundo, com a linha de pensamento e de eficiência e de execução que os neozelandeses têm. E então foi bastante interessante ver como estas duas partes contrastam tanto, como é que elas ao mesmo tempo se equilibram tão bem e conseguem-se obter resultados em estilos modernos, mas que com muito boa representatividade daquilo que é o trabalho clássico. Muito bem. E a história da tua família aí com relação ao vinho, conta um pouco disso aí para a gente começar a entender como é que chegou aí, como é que chegamos na sexta geração agora. Pensa que aqui o pessoal do Brasil provavelmente pouca gente possa conhecer o que é Almeida Garrett. Nós, como aprendemos na escola e não tivemos opção, né, nós conhecemos um pouco mais. Quem é mais apaixonado por leitura também é capaz de conhecer, mas o que é a Almeida Garrett, de onde é que veio a Almeida Garrett, qual é que foi a importância da Almeida Garrett para depois chegar até uma sexta geração e estar aqui a falar com o Manuel Garrett. Almeida Garrett essencialmente é preciso contar a história desde o início, a figura que carrega e que transportou o nome às gerações seguintes, que foi do escritor Almeida Garrett, que acabou por ser uma figura bastante importante no século XIX e que foi bastante importante para desenvolver o período do romantismo em Portugal. Foi uma figura, acabou por ser também uma figura importante política. E acabou por ser uma pessoa vanguardista na maneira de pensar, uma pessoa bastante liberal para a época. Já era uma pessoa que gostava muito da coisa boémia da vida, mas que explorava muito todos esses conceitos de liberalismo, tudo, e com ideias bastante vanguardistas para a época. Dedicou-se bastante à escrita, que acabou por fazer obras bastante emblemáticas, tais como As Folhas Caídas, temos a nossa obra mais moderna homónima, que é o nosso trio de vinhos feitos da casta Chardonnay, que eu já vou aprofundar um pouco adiante. E foi então com essa grande figura, que é uma figura que é estudada na escola, aqui em Portugal. Toda a gente aqui em Portugal, pelo menos uma vez no percurso de ensino de tudo, ouve falar de Almeida Garrett, deste nome, desta figura, uma vez. Então acaba por ser sempre um nome bastante forte. E como é que isto se culminou no mundo dos vinhos? Almeida Garrett viveu muito no Porto, ainda bastante desfasada ainda da realidade aqui da Beira. E foi com a vinda de um sobrinho dele, que era o meu tetravô, que casou com uma senhora daqui da Beira. Foi então com a junção dessas duas famílias que a família acabou por ramificar e ficar aqui na região da Beira, onde se acabou por, desde cedo, se dedicar não só à viticultura, mas à agricultura e floresta, de modo geral. A família historicamente sempre teve bastante área agrícola, sempre trabalhou muito no mundo rural, desenvolveu bastante trabalho na zona de Castelo Branco e na zona da Covilhã, dizendo que é onde atualmente temos a nossa vinícola e onde inicialmente se começou, embora que na altura numa escala bastante mais pequena, mas também vanguardista para a época, se criou a nossa atual adega, que ainda hoje é um edifício de 1858. Ou seja, a adega mais antiga da Beira, né? É verdade. Mais antiga da Beira. Mais antiga da região da Beira Interior. O produtor particular, juntamente com uma outra quinta na Beira Alta, que dá de ser mais ou menos da mesma altura, mas somos dos pioneiros a dedicar-nos à viticultura e a fazer essa aposta na região. Muito bem. Aí isso vem passando sempre dentro da família, de geração em geração, até chegar no teu pai.
até chegar ao meu pai, e Pai foi é tua já... tia, né? Tua tia nós conhecemos. Exatamente, a minha tia Margarida, que são as duas figuras da geração acima de mim que estão no dia a dia a gerenciar o projeto, e foi quem se agarraram a este projeto durante os anos 80, após o 25 de Abril, após as coisas acalmarem, da Revolução, tudo. Foram eles que começaram já a pegar, ainda com o meu avô ainda vivo, mas a pegar e a começar a criar as nossas marcas, a fazer esse trabalho de desenvolvimento de marca, a dar os primeiros passos no sentido pronto, até ainda hoje a marca Entre Serras, o rótulo Entre Serras acaba por ser a nossa marca uma marca que já produzimos há mais de 30 anos, ou seja, acaba por ser já um clássico aqui na região da Beira Interior. E entretanto apareci eu, liguei-me ao mundo dos vinhos, fui acompanhando todo este processo. Claro que depois, naturalmente, com a idade já mais velha, o interesse começou a ser cada vez mais sério, mas sempre com uma sensação de grande naturalidade. E então acabei por me agarrar, por me entusiasmar cada vez mais, mesmo antes de começar a estudar vinho, já desde cedo tentava sempre que conseguia, porque tinha também a escola, tudo isso, mas sempre que conseguia tentava acompanhar o meu pai, já mesmo em exportação, em viagens estrangeiras, a ter aqueles primeiros contactos, perceber como funciona toda essa parte do mundo dos vinhos, e desde cedo ganhei um grande entusiasmo pelas viagens, por descobrir, por ver algo de novo, e foi ao perceber mais tarde que o vinho acaba por nos fazer, de certa forma, viajar, porque acaba por ser um bocado o reflexo de quem o faz e de toda a experiências e acumular de ideias das pessoas que o fazem, sempre me deu um grande entusiasmo para um dia poder voltar a casa, voltar às origens e poder levar esta história ainda mais adiante. Que é uma história já com mais de 100 anos, uma história em que, mesmo historicamente, no final do século XIX, temos testemunhos históricos da família ter participado na Exposição Mundial Universal de Paris, por exemplo, onde ganharam prémios pela excelência dos produtos agrícolas, seja vinho, azeite, outro tipo de produtos, ou seja, é toda uma história que dá sempre um gosto tremendo de levar adiante. Sem dúvida. E acima de tudo um desafio muito grande. Sim. Sim, sim. Me fala um pouco da região, da tua região, especificamente da região, temos a Beira Interior, né? Vocês estão aí próximo de Corvilhã, Tortozelo, na Cova da Beira, né? Exatamente. E fala um pouco da Cova da Beira, desse micro terroir aí onde vocês estão, dessa região toda. O que tu acha tem de diferente, de especial, o que pode entregar para a gente espera do vinho que vem dessa região, e depois nós vamos começar a entrar nos vinhos. Então, a região da Beira Interior é uma região que consideramos uma região bastante emergente ainda, uma vez que não tem o mesmo nível de desenvolvimento nem de história enquanto região demarcada, como tem, por exemplo, o Douro, o Alentejo, que são regiões que têm uma massa de produtores bastante maior, desenvolveram-se com uma velocidade muito grande. Esta acaba por ser ainda um diamante em bruto, e é uma região que agora tem cada vez mais a atenção direcionada. Temos características bastante únicas. Podemos ser considerados um pouco como uma transição entre uma região mais fresca, com altitude, com uma parte mais calorosa e quente, como o Alentejo tem. Ou seja, conseguimos ter aqui o melhor de dois mundos, conseguimos ter vinhos com boas maturações, mas devido também à gênese dos solos, ao microclima e aos vários microclimas que a região também permite ter, que tem 3 sub-regiões completamente distintas, acaba por ser, esta região da Beira Interior é uma região que, em termos de área geográfica, é bastante extensa. Ela estende-se desde logo a sul do Douro, quase até ao norte do Alentejo. Então apanha toda uma faixa do interior de Portugal,
ao longo das encostas sul da Serra da Estrela, que nos permite ter um grande contraste de estilos de vinhos possíveis, mas toda ela tem um fator em comum, que é a frescura que se consegue transmitir através dos vinhos. A elegância é o conseguir ter a potência e a concentração, mas manter alguma leveza no vinho, manter alguma frescura, conseguir ter aquela acidez que equilibra o vinho e que lhe dá características como a longevidade, como possibilita, ou seja, possibilita aqui um estilo bastante único e que tem, mais recentemente, estado a atrair até produtores de outras regiões e enólogos que procuram explorar cada vez mais esta região. Ou seja, temos aqui um diamante em bruto que lentamente se vai lapidando. Tem havido também um grande trabalho da Comissão Vitivinícola para desenvolver tudo isto, para possibilitar, e todos os produtores, sejam adegas, sejam produtores privados que trabalham na região. É uma luta muito árdua, muito dura, mas é uma luta muito gratificante e que começamos finalmente a conseguir ver alguns resultados em termos também de mercado e de reconhecimento, e então é uma região muito interessante para se trabalhar. Se eu pudesse dar uma característica nos vinhos, eu diria que era isso, era a elegância e a acidez. Eu acho que, não sei, nós aqui no Brasil, e acho que em Portugal não é muito diferente, as regiões mais vendidas é Alentejo, Douro e Verdes, inevitavelmente. Alentejo pela quantidade de produção, Douro por toda a tradição e também por ter um volume interessante. E quando a gente vai vender beira interior, isso nos dá muito prazer, exatamente por ser algo novo, algo diferente, eu costumo dizer algo fora da caixinha, do que todo mundo está habituado. E a beira interior tem essa característica, acho que muito, muito latente, né? Acho que a beira interior e Trás-os-Montes são assim duas situações hoje em Portugal por explorar. Porquê que tu achas que até então essa região não cresceu, não explodiu, não teve produções enormes, não teve grandes cooperativas, grandes adegas, não sei. Porquê que tu achas, qual é que é a razão? Porque a característica dos vinhos dela é fantástica, extremamente elegante, acidez, para poder ter longevidade, tudo. Mas porquê que tu achas que não foi ainda? Acho que houve vários fatores, alguns deles históricos, que ajudaram a que isso acontecesse. Que em Portugal existiu muito no pós-25 de Abril, ou seja, após 74 e durante os anos 80 existiu muito aquela questão do êxodo rural, e houve muita gente que quis sair da região em busca de oportunidades melhores, em direção do litoral, que ainda hoje em dia é onde estão os grandes centros urbanos em Portugal e as grandes cidades. Então isso acho que acabou por ter um impacto grande. Houve um grande abandono do trabalho na terra. Uhum. O interior, exatamente, propriamente dito. E então foi uma região que sempre ficou muito associada a que não fosse uma região de qualidade, em que fosse uma região com uma conotação de ser uma região de vinhos baratos, é uma região que tem adegas e tem adegas cooperativas até com uma dimensão bastante considerável, mas foi uma região que ficou muito, muito associada a essa conotação. Isto são sempre estigmas que levam bastante tempo e muito trabalho também a retroceder. Mas hoje em dia, e até, por exemplo, questões como o Covid ajudaram realmente as pessoas, e não só os portugueses, a virem à procura de outros destinos no país e começaram a perceber que realmente esta é uma região que tem bastante encanto e tem bastante riqueza e diversidade em termos de vinhos, mas também gastronómica. E mais uma vez, são duas coisas que andam de mão dada, que se carregam uma à outra. E então acho que mais recentemente, e a questão do Covid ajudou bastante, houve muita gente que ao invés de ir para fora e fazer férias fora, começaram a viajar mais dentro do país e a descobrir. E quantas vezes não fui eu a encontrar pessoas, às vezes visitarem-nos na adega e tudo, e ficavam sempre surpreendidas quando, espera lá, afinal experimentei este vinho da beira interior que eu pensava, ou que tinha uma imagem
um pouco menos positiva associada, e afinal descobri que tem aqui vinhos que eu gosto e que sabem bem. Isto foi que tem sido cada vez mais uma realidade. A surpresa das pessoas e a vontade também de virem descobrir e de ver de mais de perto a região, porque é uma região que depois tem um grande contraste também paisagístico. Nós, no nosso caso, estamos na Cova da Beira, que fica, podemos considerar, no centro da região, em termos geográficos, que ficamos mesmo na encosta sul da Serra da Estrela. E acaba por ser um microclima muito interessante, que é delimitado por serras, daí ser uma cova, assim, um vale bastante longo, exatamente, que é cruzado por um rio, que é o Rio Zézere, que nasce na Serra da Estrela e junta-se ao Rio Tejo, ou seja, é um curso de água que acaba por ter uma importância grande. E então acho que ultimamente tem sido cada vez melhor a aceitação das pessoas e também a procura que tem havido por este tipo de vinhos. Manuel, hoje o mercado da Almeida Garrett qual é a proporção do mercado português e da exportação e alguns principais países onde vocês estão colocados? Neste momento também passámos um período algo complicado com o Covid. Somos um projeto um pouco de autor, ou seja, não somos um projeto com uma dimensão extremamente grande em termos de volume, como certas adegas, então sempre tivemos bastante assento no trabalho com parceiros da restauração, da hotelaria e tudo, que foi todo o setor que acabou por sofrer mais com as repercussões do Covid e que teve literalmente parado durante um período de grande tempo. Então confesso que não foi fácil, a adaptação a isso, mas neste momento estamos talvez assim perto dos 50-50 entre exportação e mercado nacional. A exportação sempre foi uma área que o meu pai, desde que pegou no projeto, sempre quis desenvolver. Por exemplo, já trabalhamos com o mercado inglês há mais de 30 anos, desde a criação destas marcas, tudo. O mercado alemão também sempre foi um mercado bastante importante para nós. Toda a Europa Central, países nórdicos, América do Norte. No Brasil já tivemos várias entradas que saímos, agora encontramos aqui uns parceiros com uma gênese de pensamento e também com que nos identificamos bastante e que é um país e um mercado em que eu acredito bastante, por toda a ligação que existe, temos toda a questão da língua que falamos, do português, temos muita coisa em comum. Como eu costumo dizer, acabamos por ser irmãos separados por um lago, por um lago assim um pouco maior. Eu digo sempre que o projeto de independência do Brasil, não houve uma ruptura espiritual entre os dois países. A América Espanhola foi com guerra. Os Estados Unidos e a Inglaterra guerrearam, a África guerreou, muitos países colônias que fizeram guerra. O Brasil não. O imperador foi embora e deixou seu filho. Exatamente. E está feita a independência. Dom João VI foi embora, Dom Pedro I assumiu e acabou. Então nunca houve uma guerra Brasil-Portugal. Repara, isso é uma coisa rara. É um dos poucos processos de independência em que não foi travado por guerra, e sim por uma sucessão muito tranquila. Tanto que o nosso Dom Pedro I foi ser Pedro IV de Portugal. Tivemos um rei em comum. O nosso Pedro I foi ser o Pedro IV e ficou Pedro II aqui. Portanto, são países que nunca romperam a parte espiritual. Quando a gente fala de alma lusitana, que é o nosso nome da nossa empresa, também a nossa alma brasileira acaba por ser a mesma alma lusitana. Estamos unidos espiritualmente, os dois países. A gente aposta muito e explora muito isso. Acho que é uma história muito bonita. Sem dúvida. E é exatamente isso que também está na nossa gênese de ideais e de objetivo também enquanto empresa. Acaba por ser também um dos nossos pilares fundamentais. É toda essa alma que existe e acabamos por ser um projeto que eu gosto de dizer que é um projeto de identidade, que
eu acho que os nossos vinhos transmitem bastante isso, sejam eles quais forem, sejam tintos, brancos, rosé. Eu acho que conseguimos que todos eles tenham uma linha, um veio de identidade bastante vincado. Vamos falar deles então. Hoje, deixa-me só fazer uma pergunta. Hoje, só para ter uma base aqui para o pessoal, hoje qual é mais ou menos a produção anual da Almeida Garrett Wines? Uma produção talvez perto das 200 mil garrafas. Isto pode sempre oscilar. Okay. Não, mas só para ter uma base, porque inevitavelmente isso dá uma base a quem vai vender, até para um nível de comparação é completamente diferente nós vendermos não só uma região emergente em Portugal, como uma região um pouco diferente e por explorar, um diamante bruto, mas também vender uma vinícola que a gente costuma identificar aqui no Brasil como uma vinícola boutique, uma adega pequena. E isso tem todas as características adjacentes e toda a qualidade adjacente de uma adega. E não só isso, uma propriedade familiar onde tem um cuidado desde porque uma adega cooperativa com 6, 8, 10 milhões de litros, qualquer produtor ligado à adega chega lá, entrega a uva, ele é obrigado a comprar. A qualidade e o perfil, isso que o Manuel estava falando, essa linha dos seus vinhos, essa característica que a gente percebe muito claramente que aquilo ali é um Almeida Garrett Wine, né, um vinho da Almeida Garrett, isso só é possível numa adega familiar, numa propriedade onde o enólogo e a sua família, os seus comandam aquela desde o plantio, o ponto da colheita, os cuidados, as linhas de condução da parte da agricultura e depois da vinificação, né, Manuel? Exatamente, e muito importante também uma questão que temos tido cada vez mais cuidado em explorar e em garantir é toda a questão da sustentabilidade, que é todo um trabalho que começa com o trabalho na vinha. Por exemplo, as nossas vinhas não são vinhas regadas, nós trabalhamos aquela parte que costumamos dizer que é o Sustainable Dry Farming, que é em secura. Ou seja, isto transmite também um pouco a preocupação, que tem que ser uma preocupação, que é uma preocupação real. Portugal passa por um período de seca, existe cada vez menos água disponível, temos que ter uma consciência cada vez mais presente na utilização dos recursos e então esta é apenas uma das práticas que nós tentamos fazer ao máximo no trabalho das nossas vinhas. Uma coisa que sempre aprendi em França, os grandes vinhos fazem-se sempre com o trabalho de vinha e passa um bocado por aí, por garantirmos que temos matéria-prima de qualidade superior. E tendo todo o trabalho posterior em termos de adega fica bastante mais simplificado. Nós tivemos uma vez com um outro produtor nosso também muito familiar e ele, portanto, o enólogo era externo à vinícola, né? Que é diferente aqui o enólogo és tu que está na vinha e está também depois no vinho. Ali não, eles, a família toda, gerenciavam tudo e o enólogo era externo. E eu falei do enólogo, comentei, porque é um enólogo muito conhecido, ele disse, não, o enólogo somos nós aqui. É isso que tu dizes, o enólogo somos nós na vinha, somos nós a cuidar da vinha, somos nós a saber exatamente quando é que a gente vai colher aquela e aquele lote, que eu sei que ali tem mais isto, tem mais aquilo, ali tem mais exposição solar, a gente já conhece tudo, então a enologia se faz na vinha. Ele nos deu ali, putz, ok, deixa lá o enólogo. E é isso mesmo, né? Tu tens a vantagem de estar nos dois lados, melhor ainda, né? Acaba por ser um pouco essa a filosofia que queremos transmitir com os nossos vinhos, que é trabalhar toda essa parte da sustentabilidade, o microclima dentro da própria vinha e todo o entrosamento de espécies que naturalmente ocorrem nela. Isto faz com que as leveduras naturais presentes também nas uvas tenham uma riqueza que seja única e que seja única aos nossos talhões de vinhas. Então, daí nós não utilizarmos leveduras comerciais nem externas. Nós fermentamos todos os nossos vinhos, sejam eles das gamas mais baratas, até às gamas mais altas e caras. Fermentamos, por exemplo, tudo com leveduras indígenas que nos possibilita transmitir, então, de uma forma
muito melhor todo o carácter daquela questão que se chama o terroir, mostrar aquela questão de unicidade. Então são vinhos que acabam por nos transportar e por refletir muito bem o local que lhes dá origem. Antes de entrar nos vinhos, deixa-me só fazer uma pergunta. E de castas? O que é que hoje ali na Almeida Garrett Wines tu tens, o que é que vocês têm implantado? Castas tintas, castas brancas? O que é que como é que está essa... Vou ter que falar, obviamente, começando pelas castas brancas do Chardonnay, que tem uma importância histórica muito grande connosco. Foi a casta branca, é uma casta branca que nós fomos pioneiros a trabalhá-la em Portugal. Sim, primeira empresa em Portugal a trabalhar. Exatamente, o Chardonnay, que veio para Portugal com uma história bastante engraçada, que foi a história de um exílio da minha família, que a família sempre foi apoiante da coroa, sempre foi uma família ligada à monarquia, e quando a monarquia caiu em Portugal, tiveram que ir para a França em exílio, alguns anos, e foi ao regressar a Portugal, uns anos depois, quando as coisas já estavam um pouco mais calmas, que trouxeram com eles as plantas de Chardonnay, da Borgonha, e plantaram no mesmo local onde até hoje temos a nossa vinha, a vinha velha de Chardonnay. Foi uma genética de plantas e de identidade que nós fomos mantendo de geração em geração. Então eu recebo muitas vezes essa pergunta: porque é que vocês não trabalham mais, vocês vieram a trabalhar castas autóctones da região, tudo, mas tem uma razão de ser, e o Chardonnay realmente connosco tem esta ligação histórica e já bastante virou importante. Quase autóctono, já virou quase autóctono, está aí há mais de 100 e poucos anos, né? Ela já é quase... Mas você tem a Síria, né, que faz o Entre Serras Branco. Tem a Síria, que utilizamos para fazer essencialmente o Entre Serras Branco. A Síria praticamente só vê na beira, né, Manuel? Não se vê muito fora da beira interior o vinhos com Síria, né? É muito típica da região, né? É muito típica da região, com este nome. Sim. Mas há semelhança como com a tinta Roriz, que acaba por ser a mesma casta que em Espanha também é o Tempranilho, e assim. A Síria tem presença, por exemplo, no Alentejo, é a casta que é conhecida como roupeiro. Ou seja, é a mesma casta, mas acaba por ser sempre um clone um pouco diferente. Estamos a falar que aqui em Portugal temos uma variabilidade muito grande de castas. Temos mais de 300 castas autóctones. Exatamente. Temos Manuel, vamos entrar nos vinhos, que a gente já está com 45 minutos de conversa e acaba por ficar tarde. Desculpa, o meu papel é ser chato mesmo aqui um pouquinho para a gente poder dinamizar. Então, vamos falar do Entre Serras Branco? O Entre Serras Branco. Nós na linha Entre Serras a ideia é serem vinhos que eu gosto de dizer vinhos descomplicados, vinhos bastante diretos e vinhos que sempre assentos e para deixar brilhar a parte da fruta. Ou seja, é um vinho com uma intervenção muito minimalista. Mas no caso deste Entre Serras Branco, que é um 100% Síria, foi um vinho que fermentámos em inox com leveduras indígenas. É um vinho que fez um estágio sobre as borras. Nós fizemos uma batonagem dentro do inox para complementar-lhe ali um pouco mais a textura na boca e tudo isso, mas é um vinho que se quer exatamente para transmitir essa parte mais direta da fruta, da frescura, e queremos que seja um vinho também que tem tanta capacidade para acompanhar gastronomia, pratos, mas é um vinho também que por ele mesmo se bebe com bastante facilidade. Eu adoro esse vinho e eu sempre digo isso, alguns que estão aqui já me ouviram falar isso, Carlos, e acho até que eu falei para ti lá quando estivemos aí contigo, que a Síria é uma casta fantástica, mas às vezes ela fica excessivamente aromática, vai para um tutti-frutti, um cheiro de chiclete, uma coisa muito enjoativa. E aqui a gente não tem, a gente tem uma Síria muito bem conta, porque tem aquele tropical no nariz muito gostoso, mas não exagera para ficar enjoativo, é muito bem acidez, equilibra muito bem. Não sei se é o ponto de colheita ou é o trabalho, enfim, como é que tu controla a tua Síria para não ficar com cheiro de groselha, aquela coisa muito fruta demais?
Passa muito pela altura em que acolhemos e encontrar aquele ponto ideal do equilíbrio entre, entre o grau alcoólico que ela vai, que a base do vinho vai originar, e também, claro, com a acidez. A acidez eu aprendi essencialmente em França, que acaba por ser, é um dos fatores mais importantes e um dos grandes segredos. É aquilo que dá vida ao vinho, é aquilo que torna os sabores vivos, é aquilo que equilibra e que não torna o vinho chato e que não deixa o vinho ficar pesado. Sim. E então, essencialmente, é encontrar o equilíbrio entre o ponto de colheita, o trabalho com as borras. Nós trabalhamos bastante com as borras dos vinhos. Claro que tem que ser sempre um trabalho feito com muito peso e com muita medida, para não resultar em vinhos desequilibrados, e então acaba por ser um pouco esse tipo de controle que faz a diferença. Faz mesmo. Esse vinho é espetacular, eu adoro. Acho muito bom. Sim. Nós falamos aí do Chardonnay, nós deixamos a promessa para não tão tarde quanto isso a gente trazer o Chardonnay, porque já tem gente que pediu e será um dos nossos próximos brancos da Almeida Garrett. O Fernando já está a olhar para mim. O Fernando está ali a fazer sinal. Experimentámos lá, provámos lá as 3 linhas e não tem muito como não trazer. É impressionante. É excepcional. É fora da curva o Chardonnay. É uma vasta história. Vamos falar de branco, então. Conta o projeto Folhas Caídas aí, Manuel, para o pessoal já ficar curioso e entender o que vem aí no futuro para a gente. O Folhas Caídas acaba por ser dentro da linha, temos 3 vinhos, o que chamamos o colheita, que acaba por ser sempre o vinho do ano. Atualmente aquele que temos é o da colheita 2022, ou seja, acaba por ser um Chardonnay feito um pouco inspirado mais no estilo de Chablis, um Chardonnay sem madeira, ou no qual às vezes implementamos um 10% de barrica bastante neutra, mas acaba por ser um Chardonnay que se quer com a expressão fresca e da fruta. É um Chardonnay que trabalhamos a borra, à semelhança como fizemos com o Síria no Entre Serras Branco. Fazemos esse trabalho também no depósito de inox, nos permite encontrar depois esse ponto de equilíbrio. Chardonnay é uma casta bastante sensível na maturação, é uma casta que tem um ponto de viragem bastante rápido, então a decisão de vindimar é bastante importante, porque num dia ele tem 12,5 de álcool provável, e se você se descuida 2 dias, ele de repente já entra nos 13,5, começa a 14, ganha bastante, e aí ele começa a perder bastante a acidez e tudo, e aí se torna um vinho mais pesado, tudo mais. Então o Folhas Caídas acaba por ser o equilíbrio entre o corpo e a frescura. E acaba por ser um Chardonnay que eu posso descrever como sendo bastante mineral, bastante elegante. Para a próxima já. Vamos falar do Entre Serras Tinto, que o Carlos está provando lá. Deixa-me só, acho que o Fernando levantou a mão. Queres falar agora, Fernando? Ou queres... Vai, Fernando. Sim, bem rapidamente. Eu conheci o Chardonnay Almeida Garrett há algum tempo. Ele vinha com um selo prateado, vinhas centenárias. Exatamente. Esse vinho fez muito sucesso por aqui. Eu vendi bastante esse vinho e eu queria ter uma ideia se você vai produzir o Folhas Caídas é uma continuidade daquele de vinhas centenárias ou vai ter um outro Chardonnay? São 2 Chardonnays que você vai ter? Não. Esse Folhas Caídas colheita veio substituir essa referência que era antigamente o Almeida Garrett Chardonnay. O que nós fizemos foi durante o ano de 2020, 2021, começámos a fazer o processo de rebranding. Reestruturámos a nossa gama um pouco e então criámos uma marca que foi esta marca Folhas Caídas apenas para os nossos vinhos da casta Chardonnay. Ou seja, foi uma marca nova que se arranjou, mas essa referência que você se lembra, Fernando, é exatamente o mesmo estilo que nós estamos
a continuar a produzir com este rótulo Folhas Caídas Colheita. Ok. Mas ficou com uma imagem fantástica agora. Aqui já viu os tons das cores, o rótulo, a rotulagem, ele tem um... É muito bonito. Ele segue os poemas das Folhas Caídas, ele tem três cadências, né? três vinhos, né? com intensidades diferentes. Acho que o projeto ficou fantástico. E aqui no nosso website conseguem ver uma fotografia da nossa tripla de vinhos Folhas Caídas. Legal. Não vai demorar, Fernando, eu prometo. Tá bom. Tá no radar. Aqui tem um parceiro meu que está ansioso. E quando eu digo não vai demorar, brevemente. Próxima encomenda na Almeida Garrett Wines vem com alguma coisinha das ainda este ano ele vai chegar. Ainda este ano. Para trabalharmos ele no verão ainda. Maravilha. Vamos falar dos tintos, então, porque temos agora 2 referências de tintos aqui conosco do Brasil, Entre Serras Tinto, que é o parceiro do Entre Serras Branco, e aqui já não temos o varietal, temos já já é um blend. Um blend, não é, Manuel? Fala um pouquinho dele pra gente. Nesse caso, 3 variedades. O Entre Serras Tinto, em termos de filosofia, é o mesmo tipo de filosofia que no branco. Queremos expressar essencialmente um lado mais frutado, queremos que seja um vinho fácil de aproximação, mais fácil, mas que mantém sempre um carácter também e profundidade bem vincados. Aqui temos um blend que é maioritariamente tinta roriz, com um pouco de tinta barroca e de trincadeira. E então é um vinho que se quer sempre com o lado da fruta a brilhar mais, é um vinho que tentamos manter sempre o estilo assim clássico dele, mas de aproximação fácil, e acho que é sempre um cartão de visita bom para aquilo que são os tintos da região. Sim. Passa um pouquinho na madeira, né? Passa um breve estágio de madeira. Tem um breve estágio de madeira, mas um estágio que se quer... A nossa utilização da madeira nos tintos é sempre de maneira que ela seja bastante discreta. Eu gosto muito de usar a madeira, acho que ela tem e traz muitos benefícios e aporta bastante complexidade aos vinhos, que é bastante importante, mas gostamos de usá-la bastante com muito peso e com medida. Não para que ela seja o sustento do vinho, mas para que seja um complemento. E então tem um muito breve estágio, cerca de entre 3 a 6 meses, em barricas bastante usadas, ou seja, que marcam bastante pouco em termos aromáticos o vinho, mas que essencialmente ajudam a texturar o vinho e a acalmar também um pouco os taninos que os vinhos tintos aqui da região acabam sempre por ter. Ou seja, tem um perfil que se enquadra bastante bem com a gastronomia. E são vinhos que têm um comportamento muito bom à mesa. Muito gostoso, bem marcado, mas de muita qualidade, aquele tanino que não agride, pelo contrário, ele acaricia, né, a boca. E eu acho interessante esse teu blend de tinta roriz, tinta barroca, e a gente não costuma ver trincadeira, tinta barroca, tudo bem, a gente pode ver tinta roriz como chamada de aragonês, ok, trincadeira e aragonês se vê, mas com tinta barroca no meio, trincadeira, então uma nomenclatura do norte, tinta roriz, tinta barroca, com trincadeira que se vê mais ao sul, no Alentejo, Setúbal, outros lugares. É interessante essa tua combinação, tu falou sobre isso. Tem o melhor de 2 mundos. Tu tem um pouco do calor, do que está mais ao sul, mas também tem a altitude que está mais ao norte, né? E esse corte eu acho que representa mais ou menos isso. Tem um pouquinho de Alentejo e um pouquinho de Douro. Né? Exatamente, acaba por ser ali um pouco criar esse contraste. E a trincadeira é uma casta que também transmite bastante algumas notas assim mais terrosas, que aporta assim alguma terrosidade ao vinho que equilibra bastante bem com o lado mais frutado da tinta roriz e também com a presença que a tinta barroca e delicadeza que a tinta barroca dão ao vinho. A tinta barroca é uma casta que acho que devia ser mais explorada também, que acho que é uma casta que tem bastante interessante, que temos feito também algumas experiências bastante felizes a trabalhá-la, até agora sempre em blends, mas que acaba por ser este complemento destas 3 castas, que é bastante improvável. Improvável, acho que é muito complementa-se bastante bem.
Eu acho que a maior característica, eu estive aqui a beber ele, a maior característica é ele trazer, como tu dizes, o melhor dos dois mundos, é um pouco isso. Ele traz toda aquela fruta que normalmente a gente conhece do Alentejo e que o brasileiro está muito habituado com os vinhos da América Latina aqui, né? Chile e Argentina, muita fruta, mas ele traz uma elegância e uma acidez que lhe dá, não sei se tem muito a ver com a região, né? Com a altitude, com a região, e tem muito a ver também com a tua experiência pela França, né? Aquela elegância do vinho. Exatamente. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele traz a fruta, mas traz uma acidez e uma elegância que normalmente não é normal em vinhos muito frutados. Então eu acho que isso eleva o grau dele para um vinho um pouco mais gastronómico do que o normal. A acidez normalmente traz potencial de harmonização, né? E ele traz. Exatamente. É aquilo que segura, acaba por carregar o vinho e segurá-lo e dar-lhe o equilíbrio. E a seguir temos, por enquanto, o segundo tinto que nós temos, que é um vinho um pouquinho inusitado, né? Ele começou com uma brincadeira, né? Exatamente, foi a brincadeira com os explosivos aqui. Ser uma explosão de sabores, de aromas. Porquê que ficou o TNT? Que acabou essencialmente tanto pela expressão do próprio vinho, a base da Touriga Nacional, que é uma casta bastante potente, estruturada, portuguesa, ou seja, e juntamente lá está com a trincadeira e com esse aporte, complexidade que lhe dá, acaba por ser um vinho com uma expressão bastante explosiva em termos aromáticos. Acaba por ser uma explosão de frutos vermelhos, um vinho aveludado. É aquele vinho que acaba até por ser muitas vezes um pouco atrevido, até assim, bastante sedutor, e também, obviamente, pelas questões óbvias, as castas, a Touriga Nacional e a trincadeira. Então acabou por ser esta brincadeira com as palavras que acabámos por fazer. Era um vinho que inicialmente nasceu muito a pensar no mercado britânico. Foi um vinho que rapidamente ganhou bastante sucesso lá e começámos também a comercializá-lo como parte do nosso portfólio geral e começa a conquistar cada vez mais fãs um pouco por todo o mundo, porque é um vinho com um bocado mais de seriedade do que o Entre Terras. Tem aqui um trabalho também de barrica um pouco mais sério por trás, então é um vinho já com um pouco mais camadas e de complexidade. É um vinho também com uma estrutura e com muita elegância, que continua a ser um dos grandes segredos desta região, que é conseguir ter estrutura, concentração, tudo, mas tudo de uma forma bastante leve, bastante elegante e acaba por ser bastante sedutor. Aqui as barricas também são usadas? Também. Eu trabalho sempre nós neste momento não trabalhamos com barricas novas, de maneira a não marcar demasiado o perfil aromático dos vinhos. A ideia é sempre fazer brilhar a parte da fruta, é trabalhar esses aromas bonitos da fruta, esses aromas apetitosos, é dar-lhes profundidade, é mineralizá-los com o tempo de estágio, é torná-los e enobrecê-los cada vez mais, e ao longo da nossa gama de tintos é esse tipo de trabalho que nós focamos em fazer. Queremos que a barrica esteja lá e que tenha aquela nuance, mas tem que haver sempre uma boa integração de todos estes compostos, e acreditamos que tem que se dar primazia ao lado da fruta, porque acaba por ser a parte da fruta e desses aromas que nos dão a tipicidade também regional do vinho. Sim, ou seja, se eu tiver um vinho bastante marcado pela barrica, eu perco a parte da tipicidade dele. Sim, ele pode ser igual em qualquer lugar. Sim, exatamente, pode perder a identidade. Sim, concordo. Então acreditamos que é com esse trabalho mais discreto de barrica que conseguimos atingir melhor e ir de encontro ao nosso objetivo. Não tem dúvida. Com certeza a tua linha de vinhos é excepcional e esse aqui é mais um. O rótulo muito bonito, o rótulo todo completo, né? Ele enche a garrafa toda. Eu tenho aqui só uma separação, ele vai inteiro. Muito bonito. Faz um papel muito bonito em prateleira, na mesa do restaurante, ele fica muito elegante, é bonito mesmo. Pessoal, vou abrir para perguntas, quem quiser. O Mauro perguntou se produz azeites, Manuel.
Azeites, nós temos uma área de olival, acaba por ser um olival tradicional, de produção bastante baixa, mas não produzimos para comercialização. Só para a Temos família. alguma azeitona, porque também a quantidade que acaba por dar não é uma quantidade que desce para estarmos a comercializar em escala. Não falta azeite em casa, vamos dizer assim, mas também Exatamente. não tem para vender. Aquilo que acaba por dar e que acaba por ser apanha-se e dá uns garrafões cá para casa, dá outros garrafões para casa da minha tia, outros garrafões para outra minha tia para Lisboa e acaba por Ficar com a família. ficar assim um pouco mais com a família. Tá certo. Maravilha. Mais perguntas aí? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, vou aproveitar que o Manuel está à disposição aí da gente mais alguns minutos. E se vocês já sabem que se me põem a falar, isto calar-me é difícil. Mas estejam todos à vontade. Já comunicamos a todos que o Manuel vai estar conosco na ProWine, no mês de outubro, dentro do nosso stand, vai ter um espaço para Omega Garrett lá dentro. Exatamente. E vai nos dar a honra de estar conosco e a alegria de mais uma vez nos encontrarmos. Tem mais uma pergunta aqui. Ale? Ah, não. Tá perguntando se a Cova da Beira é perto da Serra da Gardunha. Sim. Boa noite. Fica... Sim, o Viva Alexandre. Manuel responde. Eu estava agora a escrever. Mas sim, que você está totalmente certo, que a Cova da Beira é a sub-região que é delimitada pela Serra da Estrela a noroeste, a sul pela Serra da Gardunha e por um conjunto de serras um pouco mais pequenas a leste, que acabam por fazer uma separação ali mais próxima à zona de Espanha. Por isso que chama Entre Serras o vinho, Manuel? Ou Exatamente. Entre as serras. Entre a Serra da Estrela, a Serra da Gardunha, porque nós entre as estamos serras literalmente foi criado. entre as serras. Exatamente. Muito bem. Maravilha. Perfeito. É isso, meus amigos. Acho que está muito bem visto. Obrigado, Manuel, pelo teu tempo. Eu sei que já está tarde. Então, obrigado a todo mundo que participou. Eu é que agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e o vosso convite para participar nesta conversa sempre tão agradável e espero ver-vos a todos em breve. Mal posso esperar para ir ao Brasil, é um país que eu sempre tenho um prazer enorme em visitar, tenho um gosto bastante grande e espero ver-vos a vocês todos e que nos visitem durante a ProWine e para podermos brindar juntos, falar mais um pouco, trocar mais algumas impressões e experimentar os vinhos, claro. Claro, que é sempre o mais importante. Acho que na ProWine vai ser grande expectativa por essa ProWine, é a primeira vez que vamos expor e já temos a honra de ter alguns produtores importantes como a Omega Garrett lá ao nosso lado, ombro a ombro nas fileiras, né? Já que falou de monarquia, eu também sou monarquista, acho que seria a melhor forma de governo se fosse possível retrocederia sem pensar duas vezes. E então, ombro a ombro é como a gente se defende melhor e se coloca melhor. Vai ser um grande prazer te ter lá conosco. É isso mesmo, mal posso esperar por chegar aí, para estar com todos vocês e também conhecer muitos de vocês que pessoalmente não conheço, mas de nos vermos ao vivo e termos a oportunidade de criar e aprofundar ainda mais essa ligação, e que para mim é uma das coisas mais incríveis que o vinho acaba por ter. É o espírito de conexão e ligação que cria entre as pessoas. Acaba por ser um grande catalisador de grandes momentos e, sobretudo, cultivar grandes amizades e o vinho português traz muito isso, porque o vinho português traz muito isso, porque o brasileiro, por natureza, tem muita conexão com Portugal. Sempre que a gente vem a alguns eventos, e o pessoal que está aqui sabe disso também, que também participa, o português tem o brasileiro tem muita conexão com Portugal. E aí o vinho é o início de uma aproximação, e aí começa, eu fiz uma viagem, eu fui ali, fui acolá, e aí o vinho conecta de uma forma incrível, incrível. A parte gastronómica também, então é só o início, mas o vinho depois leva para a conversa. Maravilha, meus caros. Maravilha. Acho que vamos deixar o Manuel
descansar. A vindima deve estar daqui a uma semana e pouco, né? Começa a vindima. Exatamente. E espero que seja na ótima. semana que vem. Espero que seja ótimo. Amanhã vou fazer mais um controlo de maturação, ver como é que está o ponto das uvas e o trabalho agora tem que ser de seguir cada vez mais de perto essa evolução. Todo dia, né? Até colher, né? Exatamente. E agora, exatamente nestes últimos 3 dias, temos tido uma onda de calor bastante grande aqui. Estamos com temperaturas durante o dia na ordem dos 40 graus. Mesmo agora aqui de noite devem estar, é 1 da manhã, então 22 graus, com um clima bastante seco, que é este microclima daqui. E então nestes casos aqui a maturação, dia após dia, ela acelera e marca o passo cada vez mais rápido. Tem que ir lá controlá-la. Exatamente. Maravilha, meus caros.